Olá, bem-vindos ao Diário Esportivo. Nesta terça-feira a gente está aqui fazendo o nosso primeiro programa ao vivo, né? Junto aqui dos colegas Ângelo Verotti e Anderson Fattori. Tudo bem com vocês? Tudo bem, prazer estar aqui agora ao vivo, né? Interagindo com o nosso internauta aí. Prazer, Derek, boa tarde a todos. É isso aí. Então a gente, ao vivo no YouTube, no canal do DGABC TV, também ao vivo no Facebook. Espero que haja muita interação aqui conosco, né? Acho que a interação é o mais importante aí para o funcionamento do programa. E a gente tem uma pergunta, né, principal no programa de hoje. Se o Corinthians vem sendo ajudado pela arbitragem no Brasileirão. Então mande aí a sua resposta, você acha que sim, acha que não, que acho que cria um debate muito bacana, né? A gente teve neste fim de semana o clássico Corinthians e São Paulo, com com mais algumas polêmicas, né? Gol mal anulado, o São Paulo dizendo que foi falta no lance que originou o gol do Corinthians. Queria a opinião de vocês dois nessas polêmicas do empate São Paulo 1, Corinthians 1. Eu, como comentei com vocês aqui, a gente batendo um papo aqui fora, né, não ao vivo, eu achei que o Corinthians foi totalmente beneficiado nessa rodada. Foi um negócio meio até vergonhoso, ruim de admitir isso. Eu falei, conversando, eu não acredito que a CBF faça um pedido desse tipo, né? Vamos ajudar o líder do Campeonato Brasileiro, até pela vantagem que ele tem na competição de chegar a esse ponto do que aconteceu, né? Anular o gol do São Paulo da forma que foi, como se fosse falta no Cássio. Para mim, houve carga do Rodriguinho no lance que originou o gol do Cleison. Então são grandes questões que acabam complicando até a atuação da arbitragem, né? Onde não deveria ter polêmica, mas eles procuram as confusões e conseguem, né? Porque quer queira, quer não, já havia acontecido até um ônibus ter sido apedrejado, o ônibus do Corinthians. Aí depois o jogador comemorando o gol e provocando a torcida do São Paulo, que nem o Gabriel fez, sendo ameaçado por torcedores, né, jurado por torcedores. Então é uma coisa que você complica, a arbitragem mesmo ela se complica e podem criar proporções tremendas, né? É verdade. Fator, o que você acha? Você também já havia dito que o Corinthians em outras rodadas, né, inclusive, já foi beneficiado, né, inclusive nesse próprio segundo turno. Verdade, o grande problema é que eu acho que assim, erros sempre aconteceram no futebol, né? O árbitro tá lá, ele é humano, ele pode errar um ou dois lances. O grande problema é errar em lances onde é muito fácil, é evidente o que aconteceu. O lance do Jô, por exemplo, no gol de mão, o árbitro tá a 1 metro do lance. Não é possível, ele tá lá para isso, não é possível que ele não tenha visto. Esse que é o grande problema. Que nem, fala-se muito aí do toque de mão do Pablo no desvio do Balbuena agora contra o São Paulo. É um lance normal. 5 árbitros dariam, 5 não dariam, então assim, eu não considero um erro crasso. Agora assim, a falta teoricamente, a falta do Prato no Cássio, esse sim. O Prato não fez nada. Como que o árbitro pode ter enxergado uma falta e o jogador ficou extremamente parado? O que ele viu? Ele fantasiou um lance, ele imaginou que o Prato se deslocou. Porque assim, quando tem um impedimento ali de meio metro, de 30 centímetros, isso é normal, isso sempre aconteceu no futebol. O Corinthians mesmo foi ajudado e foi prejudicado. Teve um jogo contra o Flamengo que o goleiro deu um rebote, estava quase 2 metros também em condição legal e o árbitro acabou dando impedimento. Outro lance que é impossível do árbitro errar, um lance de 2 metros. Mas realmente, da virada do turno para cá, o Corinthians teve pelo menos 4 jogos aí, acho que contra a Chapecoense, teve um gol da Chapecoense legítimo que foi anulado, né? Depois teve contra o Santos, teve um pênalti para mim no Gustavo Henrique, que o Cássio deu uma joelhada nas costas dele, não foi marcado. Teve o gol de mão do Jô contra o Vasco e agora esse jogo contra o São Paulo. Então são 4 jogos que determinam o título do campeonato. Não estou dizendo aqui que vou tirar o mérito do Corinthians. O Corinthians tem todo o mérito de estar na liderança, o trabalho que o Carille tem feito, os jogadores não têm culpa alguma, o clube não tem culpa alguma. Só que assim, a arbitragem precisa de uma reciclagem, um árbitro de vídeo urgente. Eu também acho que é precipitado iniciar agora, no meio do campeonato, nem não se sabe se todos os estados têm condição, eu acho precipitado. Mas é urgente esse assunto para o ano que vem, a temporada 2018 precisa contar com o árbitro de vídeo. É verdade. Antes de chamar o próximo assunto, mandar aqui um abraço, né, para todo mundo que está nos acompanhando aí pela live do Facebook, também pelo YouTube. O Felipe Ribas, Juan Caparrós, Meire Martini, Carlos Eduardo Vicentini Vilas Boas, Leonardo Gratarola, Mamunhoz, Luan Siqueira, Renata Melim, Lígia Ferro, né? Minha mãe, beijo, mãe. Silvia Garcia, minha sogra, beijo, sogra. Enfim, tem que mandar para todo mundo, né? Tem que fazer para todo mundo, pode esquecer. A Stephanie Sters, que está lá na Switcher, Vicenzo Varinho, um abraço também pela produção. Vinícius Ramalho, Rafael Romano, enfim, bastante gente interagindo também, né? Então, pessoal, mande aí a sua resposta, né, para a nossa pergunta do dia, se o Corinthians vem sendo ajudado ou não pela arbitragem nesse Brasileirão. Partindo para o próximo assunto, né, a gente teve vitória do Palmeiras nesse fim de semana. Palmeiras venceu com gol do Egídio, né, Egídio tão crucificado aí após a eliminação do Palmeiras na Libertadores.
por ter errado aquele pênalti decisivo, né, contra o Barcelona do Equador. Fez um golaço, Fluminense 0, Palmeiras 1, Angelão. Ele calou a boca de muito torcedor, né, que ficava criticando. Eu acho que a queda do Palmeiras na Libertadores não foi por causa do Egídio, foi um conjunto, né, ele não joga sozinho, então não ganha sozinho, não perde sozinho. Fez um golaço que eu acho que dificilmente ele vai acertar outro chute desse. Verdade, que não chutaço. Por não ter qualidade, mas é que foi um belo de um gol mesmo. Verdade, só quem está no YouTube está acompanhando, né, o gol. Resultado importantíssimo para o Palmeiras, né? Volto a falar, acho que por causa da tabela da Libertadores, por causa do regulamento, na verdade, da Libertadores, acabou prejudicando os clubes tiveram que priorizar uma das competições. Então agora, para acompanhar, tentar buscar o Corinthians, fica mais complicado, né, na liderança, senão o Palmeiras teria elenco até para conseguir isso. Perdeu um pouco da confiança com a eliminação da Libertadores, mas qualidade profissional, qualidade do elenco não dá para se criticar. E o Palmeiras tem, e todo mundo sabe disso. Mas perdeu um pouco da confiança, e isso aí eu acho que afetou bastante o time e complicou até agora nessa busca pelo líder do Corinthians, né? É verdade. Você que está aí, se inscreva no nosso canal do YouTube, curta a nossa página no Facebook também, você que está acompanhando pela live. Fatori sobre o Palmeiras. O Egídio, é engraçado que ele no Cruzeiro ele jogou muito bem, né? Tanto que despertou interesse no Palmeiras pela campanha, pelos jogos que ele fez pelo Cruzeiro. Ele era um ótimo lateral esquerdo, despontava aí como um dos grandes laterais esquerdos do futebol brasileiro. E me parece que ele sentiu, talvez, a pressão do Palmeiras ter sido maior, talvez pela responsabilidade. O Palmeiras, nas últimas temporadas, montou grandes clubes, né, grandes times, né? Um investimento muito forte da parte do patrocinador. E talvez por isso ele tenha sentido um pouco. Mas o Egídio sempre soube jogar bola. Eu acho que a parte dele é mais psicológica do que técnica. Talvez ele tenha sentido essa pressão, ter o Zé Roberto ali como reserva, digamos assim, depois Michel Bastos, são dois jogadores rodados, experientes, com passagem por clubes internacionais. Talvez tudo isso tenha sentido um pouco, ele tenha feito jogos ruins, com medo de talvez perder a posição e tal, e acabou perdendo o pênalti na Libertadores, que pênalti é aquela coisa... Eu até acho que ele foi corajoso de bater, né? Na ocasião a gente deu matéria sobre isso, que os jogadores se negaram a bater pênalti. Eu acho que quem se nega a bater pênalti já errou. É pior do que quem erra, porque o cara tá lá, ele pode acertar ou errar, ele tem 50%, né? E ele bateu o pênalti, errou, mas pelo menos teve confiança no trabalho dele, né? E aí foi coroado com esse gol aí. Espero que agora ele tenha uma trégua aí com a torcida e consiga desenvolver seu futebol. Até porque a gente já falou em outros programas aqui que o Brasil é carente de lateral esquerdo, lateral direito. Então, torcer para que o Egídio aí, de repente, daqui uns anos, possa se tornar uma promessa, possa se efetivar essa promessa e se tornar uma opção aí, de repente, aí, na lateral esquerda para o Brasil. Verdade. Palmeiras, que agora enfrenta o Santos no fim de semana, né? O clássico do Campeonato Brasileiro. Ambos ali em condições muito similares na tabela, né? O Santos em segundo lugar, o Palmeiras em quarto, mas ali separados por apenas um ponto, né? Santos que venceu na rodada do fim de semana, né, Angelão? Venceu, fez 1-0 com gol do Bruno Henrique sobre o Atlético Paranaense. Venceu o Santos, que vinha muito criticado, né, por causa da eliminação na Libertadores. Uma eliminação até que eu achei injusta, né? O Santos, pelo futebol que vinha demonstrando, mas infelizmente perdeu 3 jogadores importantes na véspera do jogo, né? O Lucas Lima, o próprio Renato e o David Braz, que não puderam jogar. São jogadores que fazem muita falta para o Santos. O Santos não tem um elenco qualificado como o elenco do Palmeiras, né, que a gente sempre destacou aqui desde o começo da competição. É a mesma coisa do Corinthians. O Corinthians, ele perde algumas peças importantes, ele sente aquela carência. E o Santos é a mesma coisa. Perdeu 3 jogadores importantes. Eu acho que não dá para crucificar o Leverkusen, falar a culpa foi do treinador. Armou um time muito defensivo, até por causa do resultado que beneficiava. Um 0-0 era favorável ao Santos. Infelizmente o Santos acabou eliminado. Mas você vê, no brasileiro já é o vice-líder, passou o Grêmio, até por causa da situação do Grêmio, que também, por causa da Libertadores, está poupando jogadores, né? Tem poupado, não está entrando com o time principal em todos os jogos. O Santos agora já consegue recuperar alguns jogadores, virou vice-líder. Para buscar o Corinthians está mais complicado, são 10 pontos de diferença, mas o Santos é o que se esperava dele, né? É um time que a gente falou desde o começo do campeonato, desde o Paulista, é um time que tem um elenco qualificado. Então a posição do Santos na tabela não surpreende. A eliminação da Libertadores acho que foi injusta, como eu já disse, foi mais por questão de falta de peças. Verdade. Fatori? É isso, acho que a gente já tem falado há algum tempo dessa carência do elenco do Santos, dessa limitação que o Leverkusen tem poucos jogadores, principalmente do meio para trás, né? Zagueiros aí agora que estão voltando, o Luiz Felipe e o Gustavo Henrique. E acho que isso pesou na eliminação da Libertadores, perdeu jogadores, não tinha peça de reposição e o time deu aquela caída de rendimento. Assim, quando a gente olha para um time e sabe que o goleiro é o principal jogador, a gente já dá um indício ali que o time não está tão bem, né? Porque o Vanderlei, eu garanto para você, se o Vanderlei não tivesse no gol do Santos, fosse um goleiro, se tivesse um Sidão ou um Denis no gol do Santos, o Santos estava brigando na parte de baixo da tabela, porque o Vanderlei tem feito aí
brincando uns 10 jogos aí que ele salvou o Santos de derrotas ou grandes vitórias aí, com uma fase espetacular. Não sei ainda porque o Tite ainda não o levou, tenho certeza que será nas próximas convocações. Só que quando a gente elogia muito o goleiro, quer dizer que alguma coisa não está bem no time, né? Mas o goleiro está lá para isso, para fazer as defesas, ele tem feito o trabalho dele. E eu acho que o Santos é isso. Eu acho que se o Corinthians der uma bobeira, o Santos pode brigar, porque os 11, de 1 a 11, o Santos tem um bom time. O problema é elenco, o problema é ter peça de reposição. Se ninguém machucar, por exemplo, Bruno Henrique, que está numa grande fase, o Lucas Lima voltar rápido, né? O Zeca e o Vitor Ferraz também são bons jogadores e são com poucas peças de reposição no lugar, né, nas laterais. Eu acho que o Santos tem condição de brigar por alguma coisa maior nesse campeonato. Agora, se tiver uma ou duas lesões entre esses aí que eu falei, acho que o Santos tem que se contentar com uma vaga na Libertadores. Aliás, você, torcedor santista, concorda com a opinião do Anderson? Pode interagir conosco, mande aí sua opinião também a respeito do Peixe, né, que está aí numa condição de ser um dos que briga ali diretamente com Grêmio e Palmeiras na caça do Corinthians. E deixa eu ver aqui alguns comentários do pessoal. Aqui, ó, o Leonardo Grattarola pedindo, fala do meu São Paulo. Falamos já um pouquinho do São Paulo que voltou para a zona de rebaixamento, né, com o complemento da rodada. O que você acha, Angelão? Vai cair ou não vai? O São Paulo, eu falei, quando mudou de treinador, que entrou o Dorival Júnior, né? Eu falei aqui que o São Paulo agora ia. Mas na sequência da competição, o São Paulo voltou a mostrar os mesmos problemas. Acho que foi mais falta de confiança do time mesmo do que qualidade técnica, porque no papel, se você olhar, o elenco do São Paulo é qualificado, mas faltou confiança para o time. Eu sou honesto, não dá para dizer se o São Paulo vai escapar ou não do rebaixamento. Está brigando bastante, tem muita rodada pela frente ainda, dá para escapar tranquilamente. Dá até para chegar numa zona de Sul-Americana, para você ver como esse campeonato brasileiro. Mas está faltando um pouco de confiança para a equipe. O time foi prejudicado no final de semana pelos erros da arbitragem, isso não há como negar, todo mundo viu. Mas tem que ganhar confiança para conseguir voltar para cima e até brigar por uma vaga na Sul-Americana, eu acho. É verdade. Pessoal, agradecer aí. A gente aqui pelo Facebook, nós estamos com uma audiência muito boa. Compartilhe, continue interagindo conosco para a gente aumentar ainda mais isso daí. Se inscreva também no nosso canal do YouTube, né? DGABC TV. Acho que é muito importante a sua inscrição para que a gente continue fazendo um diário esportivo e, enfim, toda a grade da DGABC TV também, cada vez melhores para vocês, tá bom? Vamos mudar o assunto, falar um pouquinho do Santo André, né? A gente, infelizmente, teve nesse fim de semana o falecimento do presidente, né? Jairo Livolis. Anderson Fattori e eu tivemos muito contato, o Ângelo também, né, no começo aqui no Diário também tivemos muito contato com o presidente Jairo, o presidente mais vitorioso da história do Santo André. Fattori, fala um pouquinho, né, 74 anos, infelizmente acabou sofrendo uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. Eu acho que o Jairo é daqueles personagens que, por mais que o Santo André faça 100, 200 anos, certamente será lembrado para sempre por ter sido o presidente mais vitorioso esportivamente, né, isso é inegável, foi na gestão dele que o Santo André ganhou aí a Tríplice Coroa em 2003, o acesso em 2001, Copa do Brasil 2004, disputou a Libertadores 2005, enfim. As grandes conquistas no futebol do Santo André foram na gestão Livolis, isso é inegável e vai ficar para sempre. Só que também tem duas passagens marcantes dele que às vezes fica um pouco em segundo plano, mas são tão importantes quanto os resultados do futebol, que foi a construção do Poliesportivo do Jaçatuba em 1992. Eu não participei dessa etapa, mas eu li muito, já conversei com muita gente a respeito. O Jairo assumiu o clube em janeiro de 92 e o Jaçatuba era um pasto, era um lamaçal. E ele prometeu que em 5 meses ele entregaria e abriria o clube para os associados que já estavam comprando o título no escuro, né? E a promessa foi cumprida. Em maio de 92 ele inaugurou o Poliesportivo. E o Poliesportivo que dá uma sustentação financeira, administrativa, econômica para o Santo André. Sempre foi assim, o torcedor às vezes tem uma rusga ali, quem gosta mais de futebol, fala, pô, o Poliesportivo toma dinheiro do futebol, e quem gosta do Poliesportivo, pô, e fica essa... eu acho que tem que haver uma ligação entre as duas partes, porque uma depende da outra. O Poliesportivo ele dá uma sustentação para o futebol dá uma sustentação para o Poliesportivo. Então o Jairo foi quem é o dono, digamos, o pai do Poliesportivo. E um outro momento que eu acho muito marcante da passagem dele foi a criação do Projeto Jovem Santo André em 97, que ali ele já falava, ele trouxe o Ronaldinho Gaúcho, para ser o Ronaldinho Fenômeno, para ser o padrinho do projeto, um projeto apoiado pela Inter de Milão. E na ocasião ele dizia que o futebol sem revelação, os clubes acabariam, principalmente os clubes do interior. E dali para cá o Santo André passou a revelar jogadores, muitos jogadores aí, se a gente for contar, tem 20, 30 aí atuando no futebol brasileiro, fora do Brasil. E foi naquele começo daquele projeto em 97 que rendeu esses frutos
que depois acabou se sagrando campeão da Copa São Paulo, e daí se sucedeu uma série de conquistas. E é um projeto de Jovem Santo André que está sendo reerguido agora pela atual gestão, que era dele, e agora vai ficar sobre o comando do Sidney Henriquet, pelo menos por 30 dias, até que sejam convocadas as novas eleições. Então, assim, acho que são duas passagens marcantes, que às vezes ficam em segundo plano, mas são importantes. E o Jairo, assim, todo mundo que tinha contato com ele sabia que ele era muito explosivo, autoritário muitas vezes, ele tinha tentado se impor, só que ele era um entendedor de futebol. Então, na maioria das vezes que ele tentava se impor, acontecia realmente o que ele falava. É claro que erros e acertos acontecem em qualquer profissão, ele teve seus erros também, mas assim, como eu disse no início, o Santo André pode viver aí, pode ter 200, 300 anos, a gente não vai estar aqui para ver isso, mas certamente alguém vai se lembrar do início e da importância do Jairo, assim como outros, o Germano Schmidt, o Breno Gonçalves, né, Marechal do Vitória, o Vigan Rodrigues também já se foi. São personagens importantes na história do Santo André. Verdade. E até uma coisa mais triste, né? Quer dizer, é triste de qualquer forma, mas morrer justamente na semana, né, que o clube completou 50 anos, semana passada no Diário Esportivo, na edição gravada, né, que você pode acompanhar no YouTube, junto com os demais programas da DGBC TV. A gente trouxe aqui o Celso Luiz de Almeida, né, que foi o grande parceiro do Jairo em todo esse tempo. Ele falando a respeito dos 50 anos, histórias muito boas, né, os títulos, as conquistas e tudo mais. E aí a semana fecha justamente com a morte do seu Jairo, uma figura insubstituível, mas que ao mesmo tempo será substituída no comando, né, Angelão? O Jairo, que o Fattori falou, é um dirigente que dificilmente vai ser substituído, principalmente no Santo André, pelo histórico dele, por tudo que ele fez e pelo conhecer, né? Normalmente os clubes têm aqueles personagens que são ícones, né? Que conhecem muito e conhecem conhecem tudo do clube, né? E o Jairo Livolis é um deles. Eu tive mais contato com ele entre 98 e 2005, 2006 mais ou menos, contato quase diário. Foi como o Fattori falou, um dirigente super competente, mas também muito explosivo. Depois dos jogos, algumas broncas, principalmente quando tinha, né, os resultados inesperados, derrotas, né? Aquelas broncas que ele dava nos jogadores. Mas também é uma coisa até comum no futebol, uma coisa que os jogadores estão até acostumados, né? Vai fazer muita falta. Espero que o substituto consiga fazer um grande trabalho, entenda muito bem o que é o futebol e o que é o Santo André para poder tocar esse clube. Alguns vão dizer também o seguinte, ele conseguiu ficar vivo pelo menos para ver o clube fazer 50 anos, né? Foi na semana. Então isso também eu acho que valeu a pena, né? O Jairo estava batalhando há um tempo já com esse problema de doenças, né? Não era de hoje, não foi uma coisa assim repentina, né? E ele conseguiu ver o clube dele completar 50 anos, eu acho que também já foi um mérito, né? É uma coisa muito legal para o torcedor e para ele também, né? É verdade, a gente que esteve no velório do seu Jairo no domingo, né, no Cemitério da Saudade, muitas pessoas, né, do futebol, técnico Sérgio Soares, técnico Luiz Carlos Ferreira, dirigentes, né, os clubes da região também prestaram suas homenagens, foi muito bacana. E dá para sentir realmente o quanto ele foi importante para o Santo André, para o esporte, para o futebol da região. E agora, mudando o assunto, falando ainda de futebol regional, falar um pouquinho do São Caetano, né? São Caetano, aliás, o Esporte Clube São Bernardo, que empatou o primeiro jogo da final, né, Fattori? Você esteve lá no estádio do Baetão no sábado, 1-1 com o Mantiqueira, né? Torcida do Esporte Clube São Bernardo que esteja nos assistindo, interaja conosco, aí mande sua pergunta, sua sugestão e também. E responde aí, vocês acham que o Esporte Clube São Bernardo ainda pode ser campeão da segundona? Acho que é importante sentir se a torcida está confiante também, né? Porque foi 1-1 o primeiro jogo, novo empate em Guaratinguetá dá o título para o Mantiqueira, mas o Esporte Clube São Bernardo tem um time qualificado, né? Apesar de você ter gostado muito no Mantiqueira, né, Fattori? O jogo ele teve bons momentos do São Bernardo, bons momentos do Mantiqueira, e o empate acabou se tornando justo aí pelo que as equipes apresentaram. Eu acho que o Mantiqueira do meio para frente tem um time muito rápido, chamou muita atenção o número 10, o Pedrinho. Realmente é rápido mesmo, ele e os dois atacantes também são agudos, não tem, é muita movimentação. Só que o EC São Bernardo também tem alguns talentos que dão confiança para a torcida. Acho que o João Melo, que acabou fazendo gol, não só pelo gol, ele é um volante moderno, que sai bastante para o jogo. Tem o Tauan também, que compõe ali o meio de campo com ele, apesar de que o Tauan cansou no segundo tempo, errou muita saída de bola e também foi dos fatos que acabou ocasionando o gol do Mantiqueira, apesar de ter sido bola parada, mas ele estava errando muito até que o técnico teve que substituí-lo. E Filipinho, que é o artilheiro da competição, é um bom jogador. Acho que o São Bernardo tem condições de ganhar de Mantiqueira. São dois times muito equilibrados, eu acho que batem de frente. Não por acaso conseguiram acesso para a Série A3, mostraram aí durante toda a competição uma regularidade muito grande.
O São Bernardo não conseguiu fazer valer o fator casa, o Baetão, gramado sintético, a gente sempre fala disso, que é importante ganhar. Tava ganhando, acabou tomando um gol aí no finalzinho da partida com o número 1, Leonardo, a gente até citou isso no jornal, né? O Mantiqueira tem uma série de curiosidades, o presidente, por superstição, pede para que o volante jogue com a 1 e o goleiro com a 11, e neste caso acabou dando certo, que o 1 acabou fazendo o gol. Mas assim, eu acho que dá para ser São Bernardo. Vai ser difícil, é claro, ninguém esperava facilidade uma final de campeonato. Vai ter que ser no sufoco, na superação. O Ricardo Costa sabe disso, ele falou sobre isso. Eu acho que vai ser nesse tom o discurso dele com os jogadores durante a semana. Ele tem um grupo completo, não tem desfalque nenhum. Ele vai pôr o time que acha melhor em campo. E vai ter que explorar, talvez, aí uma deficiência do Mantiqueira, que é armar o jogo, né? Que o Mantiqueira vai bem no contra-ataque. E lá em casa, em Guaratinguetá, ao lado do torcedor, com a pressão de ter que ganhar o jogo, apesar de que o empate é o suficiente, mas em casa eu acho que entende-se que o time anfitrião tente sair para o jogo, talvez o São Bernardo consiga ali uma marcação mais alta, roubar uma bola ali, conseguir fazer 1-0, se fechar e conquistar o título, que seria o primeiro da história do EC. A gente está na torcida para que isso aconteça, um time tão tradicional na região. E por mais que o acesso seja o título, né, digamos assim, é o mais importante, é bom você comemorar uma conquista, né? Claro. É verdade. Só acompanhar aqui o pessoal que está na live do Facebook, a Renata Emelindes, parabenizando o programa, né? Sobretudo por manter vivo o futebol da ABC. Realmente, Renata, você tem razão. É o nosso papel. Acho que a gente tenta cumprir isso da melhor maneira. O Fleming mandando um abraço para os dois aqui, principalmente, que está acompanhando o programa lá de Itanhaém. Sônia Marques respondendo a nossa pergunta a respeito do Corinthians, dizendo que o Corinthians vem sendo ajudado sim e muito pela arbitragem do Brasileirão. Obrigado, Sônia, pela participação. E também, pessoal, só lembrando, né, a gente está no assunto do Esporte Clube São Bernardo. Nesta semana a gente está fazendo uma série, a gente está fazendo algumas matérias especiais, né? A gente vai fazer sobre o Pedro Hulk, atacante, vai ter também a respeito do Esporte Clube São Bernardo, que pode aí conquistar o primeiro título em 89 anos de história. Então, acompanhe o nosso impresso. Quem quiser, ainda não for assinante, pode também fazer a assinatura. A Juliana está me passando aqui o nosso caderno do dia, né? Falando a respeito justamente da queixa do São Paulo, né? A respeito da arbitragem do Brasileirão. Assim não dá, sobre os erros, né? Que foram cometidos no clássico de domingo, enfim. Então, assinar é muito importante pra gente, né, que vocês assinem, não só se inscrevam no YouTube, mas também assinem o Diário do Grande ABC, acompanhem a gente também no Diário Online, enfim. Angelão, sobre o Esporte Clube São Bernardo, por favor. É um título que viria para coroar, né? Foram 89 anos, completando 90 anos, né, disputando a Série A3 com acesso, com o título seria maravilhoso. Acho que o Esporte Clube São Bernardo tem todas as condições, pela campanha que fez na competição, tem todas as condições de chegar a esse título. Claro, como você falou, não vai ser fácil. Mas se o Mantiqueira vier para cima mesmo para fazer o resultado, querer construir esse título com uma vitória, o São Bernardo tem mais oportunidade. E é uma vitória simples, né? 1-0 dá o título ao São Bernardo. Então acho que não tem muito que lamentar e buscar essa vitória e carregar a taça, né? Acho que é o mais importante e para coroar esse grande trabalho que foi realizado durante toda a temporada. Vocês acreditam no título do Cachorrão? Eu acredito totalmente. Sem dúvida. Maravilha. Então, torcer do Cachorrão que vai lá também para Guaratinguetá, carrega essa boa energia. Espero que o Cachorrão volte de lá com o título, tá certo? E vamos encerrar o Diário Esportivo de hoje falando a respeito de Copa Paulista, né? A gente teve os dois representantes da região em ação. O São Caetano, posso dizer que se deu melhor, né, que o Água Santa. O São Caetano trouxe um empate lá de Santos, 1-1 com o Santos. Sandoval abriu o placar. O Matheus Augusto empatou para o Santos aos 49 do segundo tempo, quase que deu para trazer uma vitória lá do Litoral, né, Ângelo? O São Caetano não tinha conseguido vencer, né, ainda o Santos na Copa Paulista, né? Tinha sido uma derrota e um empate, agora foi outro empate. O São Caetano é um time muito qualificado, assim como o Santos também é. Agora nessa fase passam 2 clubes, né, por grupo. Acho que o São Caetano tem ali a concorrência do Desportivo Brasil no grupo dele, que também ganhou muito bem, né? Ganhou 4-0, né, logo na primeira rodada. Então o São Caetano tem essa pedra no sapato aí que vai ser o Desportivo Brasil, acho que é o principal concorrente do grupo. Ou até mesmo o Santos, ali ficam os 3 nessa briga. E o grupo do Martins é muito qualificado, acho que tem condição de passar. Eu apostei desde o começo do campeonato, vou continuar apostando nesse São Caetano, assim como no Água Santa, mas a gente fala daqui a pouco dele. É verdade, Fattori? Eu acho que o empate fora de casa sempre é um bom resultado, ainda mais na Vila, apesar de a Vila estar vazia, né, porque o Santos B não atrai mesmo o torcedor, mas assim, é um estádio onde não está tão habituado a atuar, então o empate fora de casa é um grande resultado, sem dúvida nenhuma. Acho que dá tranquilidade, dá confiança para o time, e agora tem que aproveitar os jogos lá no Anacleto, fazer os pontos e, né, conseguir aí manter
esse favoritismo, porque todo time que é favorito tem aquele peso nas costas. E, sem dúvida nenhuma, o São Caetano entra pressionado porque tem um elenco mais forte. Dos 4, sem dúvida, é o elenco mais qualificado, então precisa comprovar isso. Só que não pode deixar que essa pressão atrapalhe o time dentro de campo, né? O Martins é muito calejado, o time é muito experiente, tem jogadores ali muito rodados, tenho certeza que eles vão saber administrar esse favoritismo e fazer valer principalmente os jogos no Anacleto para conseguir a classificação. Verdade. Já o Água Santa, né, não teve um desempenho tão bom, jogou em casa, né, no Inamar, mas acabou pegando um dos times mais fortes, acredito eu, na Ferroviária, perdeu por 2-0 nesse primeiro jogo da segunda fase e já liga o sinal de alerta aí. Agora tem a Inter de Limeira, atual campeão da Série A3 pela frente. Aliás, vice-campeão da Série A3, né? O Água Santa ele deu azar logo na primeira rodada de pegar a Ferroviária, né? Desde o começo do campeonato, nós apostávamos aqui como um dos favoritos ao título, junto com o próprio São Caetano, junto com a Portuguesa também. A Ferroviária, colocamos a equipe como favorita ao título. Deu azar, perdeu em casa por 2-0. O Água Santa vem com alguns problemas de contusão, né? O próprio Patrick está fora por causa de uma trombose. Mas é um time qualificado, o Jorginho faz um grande trabalho. Eu acho que tem condição de se recuperar nessa fase de grupos ainda e passar para a próxima fase. Depois a gente vai ver como é que vai ficar. Mas o grupo do Água Santa ele é qualificado. O time é bom e ele tem condição de subir. Subir não, de ser campeão. Ser campeão. Aliás, deixa eu só, para constar, né, quem está interagindo aqui conosco, a Tamires parabenizando o programa, muito obrigado. E a Marcela Munhoz, nossa colega de redação, está perguntando para você, Fattori. Afinal, todo mundo aqui da redação e do Diário sabe que Fattori é o rei dos prognósticos. Fattori, quanto vai ser o jogo do Esporte Clube São Bernardo? Olha, quem acompanha o Diário Esportivo sabe que acho que eu não errei nenhum desde que eu entrei aqui no Diário Esportivo. Mas enfim, é bom que agora fica documentado, né? Olha, eu acho que dá um empate lá. Por mais que eu esteja torcendo pelo São Bernardo, eu acho que dá um empate lá em Guaratinguetá, infelizmente. Mas eu vou torcer muito para que o São Bernardo consiga ganhar o jogo. Empate que dá o título, a gente repete, né? Lá pro Mantiqueira. O Fleming aqui, reiterando, é Fattori, melhor jornalista do ABC de todos os tempos. Olha que moral, hein? Que moral. Um grande parceiro, aliás, mandar um abraço para ele. Nós participamos de grandes transmissões do J. Fleming, né? Um guerreiro. Ele, quando o Santo André não tinha toda essa mídia que hoje ainda tem, busca em rádios, ele com um celularzinho lá, sabe, tentando de qualquer forma transmitir os jogos da Copa do Brasil. Ele vai se lembrar que a gente transmitiu jogos nas fases iniciais da Copa do Brasil, o Santo André em Novo Horizonte, via cadeia com a rádio lá de Goiás. Enfim, o J. Fleming é um lutador, é outro personagem importante aí na história do Santo André. E se o Santo André tem essa torcida maravilhosa que tem hoje, esses espalhados pelo Brasil, tenho certeza que ele tem participação nisso, porque muita gente na época ouvia os jogos do Santo André, era a única rádio que fazia. Mar Azul FM, exatamente. Então, assim, ele é muito importante na história do Santo André também. Verdade, Fleming, fica o convite, venha participar conosco aqui do Diário Esportivo, que acho que vai ser um programa de muita história para contar, tenho certeza absoluta. Mandar aqui, então, um beijo aí para minha mãe, mandou muito sucesso pra gente. Mãe, obrigado, hein? Continue na audiência. Minha esposa também, Gabriele, um beijo, amor. Minha filhinha, né, que vai nascer em breve. Pessoal, Diário Esportivo vai ficando por aqui. Esse primeiro Diário Esportivo ao vivo. Terça-feira que vem a gente está de volta. Então, continue interagindo conosco aí pelo canal no Facebook, pelo canal no YouTube, né? DGABC TV é nosso canal lá no YouTube. Na página do Diário no Facebook também, pessoal que está aqui na live conferindo. Queria um abraço de vocês, né? A despedida de vocês. Queria agradecer a participação do internauta que esteve aqui com a gente. Estão todos convidados sempre a participar. Mande sua mensagem também. Se quiser vir conhecer o estúdio algum dia também, a gente pode combinar também para vir conhecer. E tem muita coisa para a gente falar ainda. Vamos falar bastante coisa nos próximos programas. Aí, o esporte brasileiro não para, o esporte mundial não para, né? Fattori? É isso aí, também queria agradecer a audiência, a participação de todos. Eu acho que o intuito de fazer ao vivo é justamente isso. A gente está mais próximo aí do nosso internauta, do nosso leitor, daqueles que nos acompanham às vezes pelo caderno, né, pelo jornal impresso. E agradecer aí a audiência, tenho certeza que esse foi o primeiro de muitos que virão pela frente, então aí fica marcado aí todas as terças-feiras agora, ao vivo, pela live aí do Facebook, pelo canal do YouTube. Estaremos aqui debatendo e assim, surgiram, né, a gente fala muito aqui de esporte regional, fala de futebol, mas aí se alguém tiver também pautas para nos passar, esse é um canal também para a gente receber aí, tem os e-mails, como você disse,
é bacana. Quanto mais aproximação a gente tiver do nosso público, é melhor. Verdade, nosso e-mail, como tá aí na tela do pessoal que está acompanhando pelo YouTube, é diarioesportivo@dgeapc.com.br. Então surgirão pautas. A gente falou aqui dos times de algumas cidades, mas também tem o esporte de outras, né? Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Mauá, todos têm a sua importância também. Então pode contar conosco que a gente aí é porta-voz do Grande ABC. E continue acompanhando a grade, né, da DGABC TV. Os programas vão trazer aí sorteios, a gente vai ter programas com muita informação, com mais debate, tudo mais. Fator, quer falar alguma coisa? A gente lembra que deve ter os Jogos Abertos agora em novembro, com participação de toda a região, né? Então acho que isso é importante também para as pessoas que estiverem nos abertos, de repente mandar foto pra gente, acompanhando alguma modalidade. A gente vai fazer essas brincadeiras com os leitores, com os nossos espectadores aí. É isso aí, a Juliana tá me lembrando aqui, ó. Tem o programa do seu Ademir Metzel, né? O programa que fala da memória do Grande ABC, tem o diálogo com a Juliana Voltorin, né? Então, enfim, a grade do GBC é cada vez maior, a gente quer fazer quanto mais, melhor, né, Angelão? É isso aí, sempre ajudando, sempre divulgando a região, isso é o mais importante, é o nosso papel. Maravilha. Então, terça-feira que vem a gente está de volta, 13h25, hein? É para marcar, é um horário difícil mesmo para marcar. Pô, 13h25 tem Diário Esportivo lá na live do Facebook e também no canal do DGABC TV. Se inscreva para continuar acompanhando não só o Diário, como todos os programas da grade, inclusive os que estão gravados já, tá certo? Semana que vem a gente está de volta. Muito obrigado a todos. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.